Oi, princesas! Tudo bom? Gente do céu, olha só a pessoa que falou que ia trazer um vídeo por mês, gravando um vídeo hoje, segunda-feira. Eu tô assim, eu tô muito impactada com o que tá acontecendo nos mínimos detalhes, né? Eu sempre costumo dizer que Deus, ele nos dá o sinal, ele dá sinal pra gente daquilo que ele vai começar a fazer na nossa vida. A gente só precisa estar atenta, né? Aquilo que ele quer nos conduzir a fazer. Hoje eu acordei, aí eu respondi alguns comentários do último vídeo e fiquei deitada na cama pensando, falando, meu Deus, o que o senhor tá planejando, né? Assim, você tinha colocado essa vontade de começar a gravar vídeos pro YouTube, só que eu tava sempre perguntando pra Deus o que era. Fiz alguns vídeos anteriores com coisas assim, literalmente que veio na minha cabeça, nada tão direcionado por Deus. E eu não vi o que Deus está fazendo agora, depois que eu comecei a fazer aquilo que Ele me pediu pra fazer dentro do YouTube. Apesar de trabalhar na área da beleza, eu achava que a minha vinda de gravação para o YouTube seria relacionada a isso, né? A trazer conteúdos de beleza, enfim, mas é totalmente o inverso. Às vezes eu paro para pensar e falo assim, Deus, eu tô na área da beleza, mas com um propósito diferente de todas as outras pessoas que eu consigo imaginar por aí. Até porque eu ajo de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas que trabalham na mesma área que eu, só que eu não faço o que elas fazem. Porque, assim, eu não sinto vontade, eu sei que Deus tem algo para fazer nesse meio que eu estou, mas é de uma maneira diferente. Não é de uma maneira relacionada à área da beleza. É mais do que isso. Vai além do que só estética, do que só estar com o cabelo arrumado, maquiada, sobrancelha feita. E aí, hoje eu acordei e fiquei pensando, né? Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, o Senhor tá colocando um desejo de compartilhar coisas com essas mulheres que vão me assistir, às vezes até homens também. Mas eu sinto que antes de eu começar a trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês, que é relacionado a como, né, como ser uma pessoa, uma mulher que é solteira, que empreende, que mora sozinha, que já passou por coisas assim, que a maioria das mulheres que eu converso hoje, que eu tento aconselhar às vezes, com um pouco de experiência que eu tenho, né, tá passando e eu já vivi isso e eu consegui superar. Então, é um canal que Deus abriu para mim, para poder compartilhar a minha experiência com Deus e experiência como mulher, né? Experiência de coisas que Deus vem fazendo na minha vida há muito tempo, né? Só que antes de eu entrar em assuntos que eu quero compartilhar com vocês, que Deus tem ministrado ao meu coração, que chegou o momento de começar a falar, eu queria contar para vocês um pouco da minha história, né? Minha história de vida. Quem é a Bruna? Como que eu cheguei ao mundo, que foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. E eu vivo falando que a minha vida é um milagre. Gente, a minha vida é um milagre. Assim, eu fui marcada, assim como todo mundo que vai assistir esse vídeo. Mas eu acho que cada um tem uma experiência diferente. Principalmente aqueles que conseguem perceber o que Deus fez. Eu fui marcada por Deus no dia do meu nascimento. Por quê? A minha mãe, ela ficou grávida muito nova, com 14, 15 anos, eu acho, 16 por aí. Eu não lembro a idade exata, mas eu acho que foi mais ou menos nessa idade. E aí ela e meu pai moravam na Bahia, né? E eles resolveram vir embora para São Paulo, porque lá a vida era muito mais difícil. E minha mãe veio embora e ela tava com 6 meses de gravidez. E ela e meu pai tinham um problema de uma combinação de sangue que não era compatível. O que acontece? Quando você se envolve com uma pessoa, você fica grávida e seu sangue não é compatível com a dela, você acaba perdendo, né? É tipo que a gestação ela não vinga, não vai até o final, você não consegue segurar. E isso era o que acontecia com a minha mãe. Então, quando chegou no 7º mês de gestação da minha mãe, na minha, né, da vez que ela estava grávida de mim,
no 7º mês a bolsa dela estourou. E aí estourou num dia 18 de março e ela achou que ela tinha feito xixi na calça, porque ela não entendia. Porque assim, quando você estoura a bolsa e você tem um aborto, são coisas diferentes, né? Eu acredito que quando... Eu vou dar uma pesquisada mais sobre isso. Mas acho que quando você tem um aborto, você tem o sangramento, né? E quando a bolsa estoura, vem a água, né? Depois vem o sangue, que é normal, se você for ter parto normal. Mas primeiro vem a água, né? Parecendo um xixi de verdade. E aí ela achou que ela tinha feito xixi nas calças, foi lá, falou com meu pai, eita, será que não deu pra segurar ela? Eu não sei. Aí ele deu um Anador pra ela, porque ela começou a sentir dor na barriga. Aí meu pai foi trabalhar, e ela ficou o dia 18 inteiro comigo na barriga, sem líquido. Quando foi no dia 19, ela passou mais um dia inteiro tomando Anador e sentindo dor, e começou a gemer, né, de dor dentro de casa. Meu pai saía para trabalhar porque ele tinha que ir trabalhar e ela ficava em casa e sentindo essas dores sem saber o que estava acontecendo. Aí ela tinha uma vizinha que era carioca. É por isso que gente, eu falo, cara, se a gente observar, a nossa vida está toda interligada, toda interligada. A gente vai viver e pessoas vão entrar na nossa vida de uma maneira que quando você for viver na sua vida, você vai sentir, você vai percebendo, se você prestar atenção, claro, que tudo tem uma ligação. A mulher era carioca. Aí ela bateu na porta da minha mãe e falou: minha filha, mas o que tá acontecendo? Todo dia, já tem 2 dias, na verdade, que eu tô escutando você chorar, gemer de dor. Tá acontecendo alguma coisa? A mulher, a princípio, tinha até achado que meu pai fazia alguma coisa com ela. Que esse é assunto pra... Acho que eu vou até falar nesse vídeo também. Só que não tava acontecendo ainda nesse primeiro momento. Aí ela olhou pra minha mãe e viu que a barriga dela tava aparentemente grande, porque ela não fez uma barriga muito grande. Eu nasci uma neném muito pequena, eu cabia dentro de uma caixa de sapato, né? Então eu era muito pequena. Então minha mãe não fez uma barriga enorme, por conta que eu era um neném pequenininho. Aí ela levou minha mãe pro hospital, chegou lá, o médico aí examinou, né, e falou, perguntou pra ela que dia a bolsa dela tinha estourado, e ela falou, 2 dias atrás. Eu fui no banheiro e saiu xixi. Aí ele, meu Deus do céu, essa criança tá morta e a gente tem que levar essa mulher agora, porque senão ela pode ter uma infecção, né, e morrer. Aí, quando chegou no centro cirúrgico, eles tiraram eu da barriga da minha mãe e eu comecei a chorar. Aí o médico ficou assim, paralisado, porque ele não entendia, porque eu saí meio de um monte de sangue. E eu tava chorando, eu tava viva, respirando. Assim, o médico não conseguia explicar. Me colocaram na incubadora, eu fiquei 4 meses na incubadora. Depois, minha mãe, a gente saiu do hospital e minha mãe era mãe de primeira viagem, ficou passeando comigo na rua, num frio de São Paulo, porque hoje o frio de São Paulo não é mais igual antigamente. Eu peguei pneumonia e aí voltei pro hospital. Fiquei mais sei lá quantos meses dentro do hospital. E todo dia meus pais chegavam, né? Meu pai a princípio, e tinha um neném morto. E, enfim, minha mãe teve depressão pós-parto. Era uma coisa que naquela época não era muito estudado, então as pessoas achavam que ela tinha me rejeitado, que ela era uma mãe ruim, mas não, ela teve uma depressão pós-parto, então por isso ela não conseguia me ver, não conseguia ficar tendo contato comigo. E aí era mais meu pai que ia no hospital. Eu sei que todo dia meu pai chegava lá e tinha uma criança morta e achava que era eu, né? Só que eu tava lá lutando, né? Jesus estava me ajudando a lutar pela vida. Então, quando descobri isso que minha mãe me contou, eu falei, meu Deus. Falei, assim, Deus literalmente me marcou. Foi o primeiro milagre que eu vivi na minha vida com Jesus, sem nem ter entendimento. Foi o meu nascimento. Ele me guardou. Ele não me deixou morrer depois de 2 dias e meio dentro da barriga sem água. E aí, minha vida com Jesus começou ali. Eu fiquei morando com a minha mãe, né? E meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 5 anos. Eles não tinham um casamento muito legal. Meu pai, infelizmente, teve alguns momentos que ele agrediu a minha mãe. Então, o casamento deles acabaram porque ele acabou conhecendo uma pessoa, enfim, houve traição. Ele saiu de casa, minha mãe teve que me criar sozinha.
passamos por várias dificuldades juntas, né? E aí meu pai era muito novo, minha mãe era muito nova, então foi uma vida que foi totalmente bagunçada. E aí cresceu eu e minha mãe somente. Quando eu tinha 12 para 13 anos, a minha mãe foi morar na Bahia e eu não me adaptei na Bahia. Então eu voltei para São Paulo e pedi para morar na casa do meu pai. Morei na casa do meu pai dos 12 aos 14 anos. Ele era casado com a mulher, né? A esposa dele, que era a moça que tinha acontecido toda a desordem lá do casamento da minha mãe com meu pai. E aí eu acabei passando por algumas coisas, morando com ela também. Mas eu não vou entrar, assim, a fundo nesse assunto, porque eu acho que não chegou o momento de contar sobre isso. Eu sei que foi uma adolescência muito complicada. Eu ficava muito sozinha, só eu e meu irmão. Meu pai trabalhava muito, então não tinha muita presença do meu pai em casa. Eu estudava numa escola que era completamente longe da minha casa. Eu fiquei 2 anos sem falar com a minha mãe, porque eles não deixavam eu falar com a minha mãe, né? Não tinha contato de telefone com a minha mãe. Eu sei que eu passei por muitas coisas que me machucou muito na minha adolescência. Eu tive privações de não poder ter aquelas coisas que toda adolescente e menina quer ter, uma roupinha, um celular, uma bicicleta, coisas básicas, sabe? Porque meu pai trabalhava muito para poder manter a casa, colocar recarga no meu bilhete único do meu irmão, porque a gente estudava longe, mesmo tendo escola perto de casa. E aí eu fui crescendo uma adolescente um pouco com a mente bagunçada, né? Só que quando eu vivi dos 12 aos 14 anos com meu pai e com a ex-esposa dele, eles me levavam para a igreja porque eles eram da igreja. Só que eu ia para a igreja, assim, com muita raiva, porque eu não gostava de ir para a igreja. Era tanto que todo domingo eu inventava que eu tava com dor de barriga, diarreia, com tudo. Mas eles me obrigavam para a igreja. Chegava lá no culto, eu ficava sentada, eu não fazia nada. Eu participava do grupo de jovens de louvor, eu não cantava, eu não ensaiava. Eu era aquela adolescente que ficava rindo dos outros na igreja, ficava rindo quando os pastores ficavam falando em línguas. Assim, gente, eu odiava ir pra igreja. Eu falo hoje pra vocês com propriedade, eu odiava ir pra igreja. Eu tinha ranço daquele povo de todas as maneiras possíveis. E aí, como eu cresci, né, desse jeito, e aí eu ia meio que empurrada, obrigada pra igreja, eu ficava com aquela revolta, porque eu não queria ir. Pois bem, quando eu fiz 14 anos, eu fui morar com a minha mãe veio pra São Paulo, eu fui passar as férias com ela, e eu não quis mais voltar pra casa do meu pai, porque infelizmente eu não vivi num ambiente em que me fez ter vontade de ficar ali por muito tempo. Então, aquele tempo que eu passei lá, foi o suficiente pra mim, depois eu não quis mais voltar. É tanto que eu era tão fechada, tão reclusa, porque eu morava com meu pai e com a minha madrasta, não me dava muito bem com ela, então eu não contava nada pra ela. E aí eu passei por alguns episódios que me machucou muito, como adolescente, né? Quando eu tive a minha primeira... Quando eu fiquei mocinha, né, eu não contei pra ela. Eu lembro que eu escondi a minha roupa, aí ela achou, fez um escândalo, fez meu pai brigar comigo, mas era porque eu não me sentia à vontade pra contar pra ela. Mas enfim, fui morar com a minha mãe e ali eu comecei a viver uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus. Porque apesar de lá na casa do meu pai eu ir pra igreja e ir de uma maneira que eu não gostava, eu tava ali em contato com a palavra de Deus, escutando, né? E de certa forma sendo resguardada das coisas que eu não precisava passar. Só que quando eu fui morar com a minha mãe não era cristã, nem meu padrasto, eles bebiam, iam pra festa, enfim. Então eu falei, esse é o mundo que eu quero viver, agora eu tô livre, tô liberta. Aí comecei a me vestir de uma maneira assim, totalmente... Dá até uma coisa a falar, porque, enfim... Comecei a me vestir de uma maneira totalmente do jeito que eu não me vestia, né? Comecei a frequentar balada, a beber, a sair, enfim, a fazer várias coisas. Isso com 15 anos, tá? Eu não tinha nenhum pingo de obediência com a minha mãe. Dava muito trabalho. Eu ia pra escola, eu fugia da escola.
para poder sair com os meus amigos. Já cheguei a ir pra Praia Grande, aqui em São Paulo, dentro de um carro com 20 pessoas. Imagine um carro com 20 pessoas. Eu fui pra escola na sexta-feira e voltei pra casa no domingo. Minha mãe desesperada, quase morrendo, tendo um infarto no coração. E eu na Praia Grande. Eu fui uma adolescente que dei muito trabalho, porque eu era muito revoltada. O que eu queria fazer? Eu queria chamar a atenção de todo mundo, queria que as pessoas me notassem. Então eu comecei a fazer várias coisas que só me machucava, mas eu não compreendia. Nessa época eu não falava com meu pai. Eu comecei a relembrar muitas coisas que eu via ele fazendo com a minha mãe quando eu era pequena. E aquilo foi começando a me gerar um ódio dele, uma tristeza assim incomparável. E quando eu morei com ele, eu também passei por algumas coisas que eu achava assim que ele via, só que ele não me defendia. Então eu criei uma coisa assim dentro de mim, uma raiva mesmo do meu pai. E aí eu fiquei sem ter contato com ele por muito tempo, até os meus 21 anos, dos 15 até os 21 anos. E nessa fase que eu morei com a minha mãe na adolescência, eu fazia tudo de errado, vocês podem imaginar. E eu tenho certeza que Deus sempre me guardava, porque eu me enfiava em cada coisa, em cada lugar que eu falo, cara, só a graça de Deus vai me livrar. Porque assim, gente, eu ia pra favela, com aquelas favelas braba que o povo andava armado, esses negócios. E, olha, me envolvia com umas pessoas. Enfim, com 16 anos, com 16, 14 para 16, ia fazer 16. Eu comecei a namorar, né? Comecei a me envolver com outras pessoas. E aí tive vários relacionamentos. Enfim, perdi a bondade, a graça que Deus tinha me dado cedo. Vocês são mulheres, vão entender. Simplesmente por conta de pressão de amigas, né? Que ficava falando, você é a única do bando que não é mais, você tem que ir lá, você tem que perder. Aí eu fui, conheci um menino na noite anterior, no dia seguinte eu fui lá e fui pro motel com ele. Enfim, e perdi. E aquilo ali foi ladeira abaixo na minha vida. Porque literalmente, hoje, entendendo a palavra de Deus, entendendo aquilo que Deus nos pede, né? Para poder a gente guardar o nosso corpo, eu vi que aquilo ali foi a porta de entrada para a destruição da minha vida sentimental. Mas enfim, eu passei por muitas coisas que acabou me levando a isso, né? Que hoje, como uma mulher que tem 27 anos, consegue entender que o que nós plantamos dentro da nossa casa, a mãe que a gente vai ser, o marido que a gente vai escolher para os nossos filhos, influencia muito no que vai acontecer na nossa vida. E principalmente quando a gente está fora do caminho do Senhor. Assim, se às vezes dentro da presença de Deus já é difícil, imagine fora da presença. Então, eu não cresci com uma base cristã dentro da minha casa. Eu cresci numa base toda bagunçada, né? Meu pai, apesar de ir para a igreja com a esposa dele, eles não tinham uma casa construída num alicerce sólido, né? A parte de baixo da casa deles era de areia. Então, a qualquer momento poderia o quê? Passar um vento e desmoronar. Então, eu não tive base nenhuma. E quando eu cresci, dos 5 até os 12, sem uma presença paterna, quando eu fui para casa do meu pai, fiquei dos 12 aos 14, ele ainda não era presente na minha vida. E quando eu saí de lá, mais um tempo sem a presença de uma figura paterna na minha vida. Apesar de eu ter entrado, ter ido para casa da minha mãe e ter o meu padrasto, eu tinha aquela revolta de padrasto dentro do meu coração. Então eu não conseguia ver ele como uma pessoa boa. Apesar dele nunca ter feito nada, ele foi assim uma pessoa que cuidou de mim como um pai de verdade, mas eu não aceitava ele no início, né? Minha mãe tinha uma outra filha também, a Laís, a minha irmã, e aí era eu e ela, e eu tinha, quando minha mãe começou a namorar com meu padrasto, eu tinha muito ciúme dele, porque eu queria minha mãe só pra mim. E enfim, eu cresci aquela adolescente revoltada, fazia um monte de coisa errada, ria do povo que era crente, ria mesmo, gente. Eu dei muito trabalho pra minha mãe, eu não terminei os estudos, eu saí da escola, eu não queria estudar, eu fugia de casa toda semana. Se minha mãe chamasse a minha atenção,
Eu pegava, arrumava as minhas coisas e ia pro ponto de ônibus. E ficava lá no ponto de ônibus. Pra onde eu ia, não me pergunte. Eu sei que eu ficava no ponto de ônibus. Aí minha mãe me deixava lá no ponto de ônibus, falava, uma hora ela vai se cansar, ela vai voltar pra casa. Aí eu ia e voltava pra casa. E eu fazia isso toda semana. Toda semana eu fazia isso, com a minha mãe e com o meu padrasto. E aí ia pra escola na sexta-feira, sumia, voltava só no domingo, na segunda. Eu dei muito trabalho pra eles. Quando eu ia fazer, tava isso dentro de um ano, tá? Porque, ó, voltei pra casa da minha mãe com 15, com 16 e meio, quase completando 17. A minha mãe foi pra Bahia de volta, porque ela e meu padrasto não queriam mais morar aqui em São Paulo. E eu fui com eles, porque eu era de menor, né? Tinha que ir. E eu não queria, não gostava da Bahia, nunca gostei. Então eu fiquei um período de 5 meses lá. E aí pedi pra minha mãe deixar eu ir embora, né? Eu falava, ai mãe, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ela, menina, você vai embora pra onde? Eu falei, ai, não sei. Gente, eu não sabia pra onde eu ia, só queria ir embora. Aí eu fiz amizade com um rapaz que tinha lá na Bahia. Ele morava lá na Bahia, né? Ele, a avó dele, enfim, todo mundo. E aí ele foi pro Rio de Janeiro. E aí a gente se tornou grandes amigos. Conversava todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu conversava com ele de manhã, de tarde, de noite. Eu passava o dia conversando com ele. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, porque eu não pedi permissão, né? Então eu não vou falar, mas um dia, se ele me permitir, eu conto pra vocês. E aí eu falava com esse menino todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí minha mãe falou, não vou deixar você ir embora, que não sei o quê. E isso eu ia fazer 17 anos. Aí eu comecei a ficar atribulada, perturbar o juízo da minha mãe de uma maneira que eu queria que ela deixasse eu ir embora. Queria porque queria. E minha mãe, você não vai, você não vai. Eu não te dou o dinheiro. Se você quiser ir embora, você vai ter que arrumar o dinheiro pra você ir embora. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu conversando com esse amigo, aí ele, poxa, aqui ia ser legal pra você, você pode vir morar aqui, meu tio mora sozinho na casa dele, lá tem um quarto, dá pra você dividir lá com ele a casa, enfim. Aí eu, ai meu Deus, minha mãe tem que deixar eu ir embora, eu queria ir embora. Não queria ficar naquela cidade de jeito nenhum. Primeiro porque eu não queria obedecer minha mãe e meu padrasto, né? Eu era muito revoltada, muito, uma adolescente muito danada. Então eu não queria respeitar eles de maneira nenhuma. É tanto que o tempo que eu fiquei lá, eu dei muito trabalho, muito trabalho. Eu brigava com a minha mãe, eu saía da casa da minha mãe, fui morar na casa da minha avó. Depois saí da casa da minha avó, fui morar com a minha mãe de novo. Arrumei namorado. Gente, fiz uma bagunça na minha vida, uma bagunça. Aí eu fui e falei com esse meu amigo, falei, fulano, você me empresta o dinheiro da passagem? Gente, olha as ideias. Aí ele falou, te empresto, mas sua mãe vai deixar você vir, né? Eu falei, vai, ela deixou. Mentira, minha mãe não queria que eu fosse. Aí de tanto eu perturbar, ela falou, tá bom, Bruna, vai. Se você quebrar sua cara, você volta pra casa. Porque minha mãe era assim, curta e grossa. Ela não tinha muita paciência. Aí eu peguei e falei, tá bom. Só que o que acontece? Antes de chegar nesse início de eu ir embora, o que aconteceu comigo? Talvez isso possa acontecer com você também. Como minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, eu criei na minha cabeça que minha mãe não gostava de mim, porque o relacionamento dela com meu pai não tinha dado certo. E aí ela me tratava mal, e aí ela era grossa, e aí isso e aquilo, enfim. Eu criei na minha cabeça que minha mãe me odiava. Olha só o nível de loucura. Eu criei na minha cabeça e eu achava de todo jeito que minha mãe não gostava de mim, que minha mãe só gostava dos meus irmãos, que era a Laís e o Paulo Henrique, na época ele já era nascido. Enfim, eu criei na minha cabeça que ela me odiava. Por isso, eu quis ir embora da casa dela com 16 para 17 anos. Simplesmente porque eu achava que ela não gostava de mim, então eu fazia as coisas para irritar ela, porque eu sabia quem ia irritar. Enfim, gente, eu fui uma criança muito difícil, muito difícil. Eu já levei minha mãe pro conselho tutelar quando eu era pequena. Olha, hoje eu dou risada, porque, enfim, os vizinhos chamou o conselho tutelar pra minha mãe, porque eu gritava dentro de casa. Ela pegava o cinto pra poder me brigar comigo, ela nem encostava em mim, eu já começava a gritar igual a maluca.
E aí, enfim, todo o trabalho que eu pude dar pra minha mãe quando eu era pequena, eu dei. E aí, com 16 para 17 anos, eu fui embora pro Rio. Meu amigo me emprestou esse dinheiro, eu fui pro Rio de Janeiro. Enfim, chegou lá, né, gente? Como vocês sabem, eu e esse meu amigo começamos a ficar muito próximo e começamos a nos relacionar. Só que o que acontece? Não ia dar certo, porque não era pra mim ter ido pra lá. Só que, enfim, né? Adolescente, revoltada, quis ir embora de casa cedo. Enfim, comecei a ir pelos caminhos que não era pra ir. Final das contas, a gente não deu certo mesmo, porque era só amizade. E aí eu morei um tempo na casa do tio dele. Depois eu fui morar com a namorada do tio dele, que a gente ficou muito próxima, ficamos amigas, mas não era o tio que eu morava na casa dele, era um outro tio, porque eu conhecia a família dele toda, né? Todo mundo me conhecia, até hoje nós temos contatos, graças a Deus. Foi assim, foi pessoas que passaram pela minha vida, nunca me fizeram mal, o tempo que eu morei lá me ajudaram de todas as formas. E aí, minto, peraí gente, volta. Eu fiquei morando com eles, aí a minha mãe e meu padrasto resolveram ir morar no Rio de Janeiro. Porque assim, eu acho que eu puxei esse cigano, esse jeito cigano da minha mãe, que ô bichinha que gosta de mudar. Aí minha mãe e meu padrasto foram morar na Bahia. Minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Ou foi morar no Rio de Janeiro. Aí eu aluguei uma casa pra poder eles virem, né? E aí eu morei com eles. Quando eles resolveram voltar pra Bahia, que agora foi definitivo, nunca mais eles saíram de lá, eu fui morar com a Stephanie. Ela eu vou poder falar o nome porque ela não vai se importar. E aí eu fui morar com ela no Rio de Janeiro, porque eu morava em Niterói. Aí fiquei lá no Rio de Janeiro com ela. Depois de um tempo eu saí da casa dela, fui morar sozinha. Aí fiz algumas amizades, morei com uma amiga, a primeira amiga. Deixa eu ver, peraí. Não, gente, ainda tem uma bagunça, olha só. Ai, a minha história é tão cheia de altos e baixos. Ó, eu fui pro Rio de Janeiro. Quando minha mãe e meu padrasto foi embora pra Bahia, eu voltei com eles. Tive que reiniciar o vídeo aqui porque ficou longo e aí cortou. Aí eu fui pra Bahia com eles quando eles foram embora de Niterói. Só que eu não queria ficar lá, eu fui pra poder ver o que... Eu tava tentando, gente, achar um lugar pra me ficar, porque eu não sabia onde eu queria ficar. E aí eu fui pra lá, fiquei acho que 1 mês e meio. E aí conversando com a Stephanie, eu fui morar no Rio de Janeiro. Só que antes de eu voltar pela segunda vez pro Rio de Janeiro, eu vim morar aqui em São Paulo, com a cunhada da minha mãe. Aí depois eu saí da casa da cunhada da minha mãe, fui morar em outra casa. Aí depois eu saí, fui morar numa república. Da república eu fui pra Bahia com a minha mãe e meu padrasto. De lá eu voltei e fui morar na casa da Stephanie. Foi que aí eu fiquei 8 anos lá no Rio de Janeiro. Então eu era aquela adolescente que ficava assim, ó, tipo uma barata tonta. Eu nunca tava feliz em nenhum lugar. Todo lugar pra mim tinha defeito, todo lugar ninguém gostava de mim, todo mundo me odiava. Eu era aquela pessoa que fazia esse tipo de drama na vida. Eu não tinha orientação. Eu ficava assim, ó, zanzando pelo mundo. E aí, dessa última vez eu fui morar no Rio de Janeiro e fui morar com a Stephanie. Aí fiquei morando um tempo com ela. Depois eu saí da casa dela também, revoltada da vida, porque, enfim, eu tinha na minha cabeça umas coisas que eu não conseguia entender. Eu só simplesmente cismava que a pessoa me odiava e queria sair de perto da pessoa. Literalmente. Eu cismava. Alguma coisa que a pessoa fizesse pra mim, eu falava, ela não gosta de mim. E que não sei o quê. E aí eu ia e saía da casa da pessoa. Aí eu fui morar, quando eu saí da casa dela, eu fui morar com uma menina que eu conheci num trabalho que eu fui fazer como garçonete. E peraí que eu vou ter que pausar o vídeo de novo. Eu fui morar com essa menina que eu conheci num trabalho de garçonete. E eu não tinha trabalho fixo, não tinha terminado meus estudos, não tinha profissão. Então, assim, arrumar trabalho, seu ensino médio era a coisa mais difícil da vida. Então, eu penei. E aí eu conseguia trabalhos como garçonete, que era pra trabalhar em festas, que lá no Rio de Janeiro tem muito. Eu não sei se aqui em São Paulo tem, porque eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Eu sei que você entra em grupos, e lá nesse grupo você consegue trabalhar em festas de casas, assim como garçonete, enfim.
O pessoal lá faz muita festa de aniversário e contrata equipes para poder servir. E aí era assim que eu trabalhava. Aí eu fui, conheci essa menina e fui morar na casa dela. Eu, ela e o filho dela, e um cachorro. Aí ela morava numa casa muito pequena. E era o quê? Um quarto, a cozinha e a sala. Era muito pequeno. Só que a gente não se conhecia direito, né? Foi aquela amizade que a gente fez e aí, eu moro sozinha, eu com meu filho. Não quer morar comigo? Ah, vamos, fui. Nessa trajetória toda, eu tinha arrumado um trabalho numa pizzaria. Pizzaria Fornella é o nome, lá no Rio de Janeiro. E aí eu conheci uma menina chamada Fabiana, que lá eu conheci o rapaz que eu me relacionei no Rio de Janeiro, que foi um dos relacionamentos que me machucou muito, apesar de todos os outros ter me machucado. Só que eu vou entrar nessa parte de relacionamento com vocês num outro momento, porque eu quero falar especificamente, né, tudo que eu passei dentro da minha vida sentimental e que hoje, estando em Deus, buscando a Deus, eu vejo que eu não precisava passar por nada disso, mas tudo foi experiência. E assim, para quem eu puder dizer, não faça isso com você, eu vou dizer porque eu passei por isso. Aí, lá nesse trabalho da pizzaria, eu conheci, né, esse rapaz que eu me relacionei. O que que aconteceu? Aí eu tava morando com essa menina, já tinha uns 20 dias. Só que eu tinha começado a trabalhar nessa pizzaria Fornella tinha pouco tempo. E aí, eu ainda não tinha recebido o salário, né? Aí ela pegou e eu cheguei em casa, eu lembro, e aí ela falou assim, Bruna, o gás acabou. Aí eu falei, nossa, fulana, sério? Ai meu Deus. Falei, agora? Só que, gente, eu não tinha pra quem ligar e pedir. E assim, como eu saí da casa da minha mãe e da casa de todas as pessoas que eu já tinha morado de uma maneira muito conturbada, porque eu era conturbada, então eu não tinha cara pra ligar pras pessoas e falar, ai fulano, você pode me ajudar com tal coisa? Porque infelizmente eu fui uma pessoa que fui passando pela vida das pessoas e eu saía muito desesperadamente. Assim, eu cismava que a pessoa não gostava de mim e saía da casa dela. Então eu não tinha cara pra poder virar pra pessoa e falar, ai nossa, eu tô passando por isso, me ajuda? Não. Até porque o conserto com essas pessoas ia vir depois, né? Quando eu me convertesse e que Deus fosse falar comigo e me ensinar que eu precisava ir de uma em uma e pedir perdão para essas pessoas. E aí eu não tinha para quem pedir. Aí eu falei assim, fulana, olha, eu não tenho para quem pedir o dinheiro, mas você paga e quando eu receber da pizzaria, eu pago para você. Aí ela falou, tá bom. E quando eu fui trabalhar, eu estava na pizzaria e aí eu recebi a seguinte mensagem dela. Bruna, estou jogando todas as suas coisas na rua. Não quero saber pra onde você vai, o que você vai fazer, eu só quero que você suma da minha casa. Gente, eu tava na pizzaria, o chão abriu assim, ó, no meu pé, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sei que eu saí, e nessa época a Fabiana não tava mais trabalhando na pizzaria. Ela tinha saído pra começar a trabalhar na empresa desse rapaz que eu ia começar a me relacionar um tempo à frente. Porque foi assim, voltando. Antes de chegar no dia de eu ser despejada da casa dessa menina, a Fabiana me chamou para poder ir fazer uma entrevista. Ela falou assim, amiga, ó, eu tô trabalhando num lugar agora que eu acho que vai ser legal pra você. Porque eu já tinha comentado com ela que eu queria sair da casa dessa menina. Eu falei, tem uma casa na frente da dela, eu quero alugar, quero morar lá. Pra poder, né, eu ter minha privacidade, ela dela e tal. Só que só com o trabalho da Fornella eu não vou conseguir, porque o salário é pouco. Aí ela falou, amiga, eu comecei a trabalhar numa empresa que é de manhã, você entra às 5, sai 1 da tarde, então acho que dá perfeitamente o tempo para você chegar, dormir e trabalhar na pizzaria. E aí eu acho que você vai conseguir comprar suas coisas. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fui fazer a entrevista. Só que foi engraçado que naquele dia eu recebi uma outra mensagem de um outro restaurante para poder ir trabalhar lá também. Só que eu sou uma pessoa que se eu falar para você, fulano, eu vou fazer tal coisa, eu não vou desmarcar com você. Só se acontecer alguma coisa comigo, mas eu vou cumprir a minha palavra. Eu não vou chegar no último momento e falar assim, olha só, não dá pra mim mais. Aí eu fui honesta com o menino, né, que me mandou mensagem do outro restaurante e falei, olha, eu não vou conseguir ir na sua entrevista
porque eu já tinha marcado uma e se por um acaso você ainda tiver com a vaga disponível, eu posso fazer a entrevista no dia seguinte. Aí ele, tá bom. Aí era pra mim encontrar a Fabiana no dia seguinte de manhã às 5 da manhã, porque o rapaz, ele pegava a gente em casa e levava a gente pro local de trabalho. Que esse rapaz, um tempinho à frente, ia virar meio que um relacionamento, né? Que depois eu vou contar pra vocês. E aí eu fui fazer essa entrevista. Aí eu fiz essa entrevista, trabalhei. No dia em que eu conheci esse menino, rolou um clima totalmente, assim, doido. E aí foi uma história muito louca, porque ele tava passando por um processo de separação. E aí ele ficou, assim, atraído por mim, eu fiquei atraída por ele. Só que foi uma coisa, assim, muito bagunçada. Aí, enfim, só que eu não queria, porque assim, apesar de eu ter ficado um pouco atraída pela pessoa, eu não queria me relacionar. Eu tava tipo assim, não quero. Aí eu fui pra casa no outro dia, fui pra pizzaria. E aí, nesse outro dia, gente, olha só, nesse outro dia, a menina jogou minhas coisas na rua. Aí eu liguei pra Fabiana e falei, Fabiana, aconteceu isso, me ajuda. Aí ela, Bruna, como que eu vou te ajudar se eu não tenho carro? Eu lembro até hoje. Eu não tenho carro, minha filha, como é que eu vou te encontrar? Aí eu falei, não sei, Fabiana, agora o que eu faço? Eu saí da pizzaria assim, desesperada. Eu literalmente não sei o que eu vou fazer, nem sei se eu vou ter trabalho amanhã. Eu preciso da sua ajuda. Aí ela, olha, eu vou ligar para a última pessoa que você queria que eu ligasse, mas é a única pessoa que vai poder te ajudar. Assim, eu tenho certeza que ele não vai te negar ajuda. Ainda mais que ele tava, tipo assim, doido pra sair com você. Eu falei, ai meu Deus do céu, ela vai ligar pra esse homem. Aí ela ligou. Aí ele foi lá, me pegou, me botou no carro, botou minhas coisas, enfim, me levou pra casa da Fabiana. Aí me deu um valor em dinheiro pra poder alugar uma casa, enfim, me ajudou naquele momento que eu precisava. E aí, eu aluguei essa casa e fui morar nessa casa. Que eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem. A casa só tinha um colchão que eu ganhei de uma das meninas que trabalhava lá. Ganhei um cobertor e a minha mala, era o que eu tinha. E não tinha emprego, né? Porque no dia seguinte, quando eu fui lá na pizzaria, a moça me demitiu. E, gente, o pior de tudo é que ela me demitiu e ela me deu uma nota falsa. E quando eu fui lá na pizzaria reclamar, ela falou pra mim que ela não tinha me dado aquela nota. E assim, então ela me pagou o meu salário que nem deu muita coisa, que no final ainda tinha uma nota falsa. E eu tipo, meu Deus do céu, parece até armado. Aí eu fui pra essa casa, aí eu lembro até hoje que o dono lá da casa me emprestou um fogão pra poder eu fazer comida, enfim. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho. Assim, eu nem sabia como é que eu ia sobreviver. Foi assim, eu paguei o primeiro mês e fiquei no segundo mês pensando o que seria da minha vida. E eu não queria ligar pra minha mãe, nem pro meu padrasto, pra dizer pra eles o que estava acontecendo comigo, porque eu tinha aquele orgulho de não pedir ajuda. Além de tudo que eu tava passando, eu era muito orgulhosa, então pra mim pedir ajuda era a coisa mais difícil. Eu não queria pedir ajuda porque eu achava que assim, eu sair de casa, eu vou aguentar tudo que eu tiver que aguentar, porque eu não vou me rebaixar para as pessoas, olha só. Não vou me rebaixar para as pessoas e pedir desculpa e pedir ajuda delas. Falei pra minha mãe, então, que na hora que eu ligar pra ela, vai dizer, eu te avisei, eu falei, e que não sei o quê. Então, eu não falava nada. Eu falava que a minha mãe dizia que tava tudo bem. Eu lembro como se fosse hoje, que teve uma semana que eu não tinha nada pra comer em casa. Aí eu liguei pra ela pra conversar com ela e ela falou assim, e aí minha filha, tá tudo bem? Eu falei, tá mãe, tá tudo ótimo. Ela, já almoçou? Eu, aham, já almocei. Gente, eu tava com uma dor na barriga naquele dia, que eu não tinha comido nada. E eu falei pra ela que eu tinha almoçado. Aí eu desliguei o telefone, comecei a chorar. E, enfim, foram momentos muito difíceis. Aí esse rapaz que eu tinha me relacionado, depois que ele me ajudou com isso, a gente não se falou mais, porque ele tinha falado pra mim que tava no processo de separação, só que eu não acreditava nele, eu achava o tempo todo que ele tava mentindo, então eu falei, não quero saber de você. Então, enfim, a gente não teve mais contato.
naquele primeiro momento. Aí eu fiquei morando nessa casa por um mês, aí conheci uma outra menina numa entrevista de trabalho. Gente, eu era assim, eu catava os outros na rua e levava pra dentro de casa. Aí eu conheci essa menina, ela me contou a história dela. Eu já tava com a vida toda lascada. Aí eu virei pra menina e falei, quer morar comigo? Aí ela, ai meu Deus, sério? Eu falei, sério, só que olha só, eu não tenho cama, não tenho geladeira, não tenho nada. Ela, não, na minha casa tem uma geladeira, porque ela tava se separando. O marido dela tava botando ela pra fora de casa. Gente, uma coisa louca. Aí ela foi morar junto comigo, a gente foi dividir casa. No final das contas, era duas ferradas, né? Porque nem eu tinha trabalho, nem a garota tinha trabalho. Mas eu puxei a menina pra dentro da minha casa pra poder ajudar. Eu sei que, olha, foi tanta coisa que eu vivi naquele Rio de Janeiro que eu ficava assim, mano, minha vida é, assim, uma emoção a cada suspiro. E aí eu sei que eu fiquei um mês nessa casa, morando um mês. Quando foi no mês seguinte, eu consegui fazer alguns trabalhos de garçonete, consegui pagar o aluguel de novo. E aí eu lembro que eu senti, assim, no meu coração, vontade de falar com esse rapaz. Só que aí eu falei assim, ah, não vou falar não. Aí eu conheci um menino, comecei a sair com esse menino. O menino me tratava igual um lixo. Mas, enfim, essa história eu vou contar pra vocês no vídeo em que eu vou falar sobre relacionamento. Resumidamente, o que eu queria compartilhar com vocês é que, assim, eu vim de uma vida muito bagunçada. Muito sem destino. Eu vivi muitas coisas que eu não precisava viver. Eu saí da casa da minha mãe com 16 para 17 anos, eu nunca mais voltei. Hoje eu tô com 27 anos. Eu passei por muitos perrengues, muitos, 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 muitos. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque o que eu vou ir compartilhando com vocês depois desse vídeo é tudo que Deus foi fazendo na minha vida após eu ter decidido sair desse mundo que não era para mim estar. Mas hoje eu entendo também que eu precisei passar por todas essas coisas. Um pouco por falta de desobediência e algumas coisas por permissão de Jesus também. Mas não falo que totalmente tudo permissão, porque Deus ele não quer que nós sofremos, né? Só que, infelizmente, quando a gente vem de uma base familiar, que não é uma base concreta, não é uma base firme, a gente acaba se perdendo no mundo. Então hoje eu não sou aquela pessoa que vira para outra e fica julgando. Eu tento entender como que foi a base familiar daquela pessoa, para ela estar vivendo o que ela está vivendo hoje. Porque a base é muito importante para nossas vidas. Então hoje eu sempre falo para as minhas amigas, cuidem de vocês, cuidem do coração de vocês e principalmente escolha. Peça a ajuda de Deus para você escolher a pessoa que você vai construir uma família. Porque depois que você construir uma família, tudo que vir através dela vai ser influenciado pelas suas escolhas. E eu hoje sei também, tenho entendimento, que muita coisa que eu passei pela minha vida, né? Muitas escolhas que eu fiz, essa loucura, sabe, de viver assim pelo mundo, essas coisas que eu criava dentro da minha mente e que era coisas assim, era coisa do inimigo mesmo, sabe? Colocar na minha mente que a minha mãe me odiava, que a minha mãe não gostava de mim. Então, assim, eu achava que minha mãe e meu pai não gostavam de mim, que os dois. Eu sempre pensava assim, ah, pra que eu nasci? Eu já cheguei a virar e falar assim, Deus, por que você não me levou, já que você teve a oportunidade, né? Porque assim, a bolsa da minha mãe estourou, você me guardou lá pra quê? Se eu vim no mundo só pra sofrer. Se eu vim no mundo só pra poder passar perrengue. Era assim que eu falava com Deus. E aí, quando as pessoas viravam pra mim e falavam assim, ah, porque eu falava assim, não tenho que acreditar nele. Ele me faz sofrer. Eu só sofro, eu só faço coisa ruim na minha vida, ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Era desse jeito que eu ficava pensando o tempo inteiro. Era esse tipo de coisa que o inimigo ficava plantando na minha cabeça. Então, eu entendo também que uma boa parte foi porque eu não tive uma base familiar constituída ali dentro da palavra de Deus, constituída pelos alicerces e os princípios que Deus nos dá. Então, não tive,
por isso que eu fui fazendo escolhas erradas. Não, tinha muitas dores também dentro de mim, muitas frustrações. Então, a maioria das coisas que eu tentava fazer era para chamar atenção, era para tentar me encontrar, era para tentar achar um sentido na minha vida. E sei também que uma boa parte foi escolha, né? Eu tive chance de talvez mais cedo voltar para Cristo, eu tive, mas eu não queria, né? Porque simplesmente eu fui me acostumando a viver a vida daquele jeito. Eu achava que o sofrimento para mim era o que eu quero que tinha para mim, tinha que sofrer mesmo, blá blá blá, sabe? Eu pensava nessas coisas. Então, a partir de agora, o que eu vou contando para vocês nos próximos vídeos, vocês vão entender que tem muito a ver com o que eu fui vivendo entre o meu nascimento, a minha adolescência e quando eu me tornei já uma mulher adulta, né? Depois que eu fiz os meus 21, 22 anos, que 21 anos foi a época que eu tava, né, a idade que eu estava quando aquela menina jogou as minhas coisas para fora de casa. E aí, depois daquilo ali, veio longas histórias pela frente, mas foi a partir daquilo que Deus começou a se mover na minha vida, que Deus começou a trabalhar em mim, o Espírito Santo começou a agir em mim, porque eu comecei a ficar perto de pessoas que falavam mais da palavra de Deus, né? Porque antes eu vivia mais no mundo recluso, onde eu vivia com pessoas que não seguiam a palavra de Deus, que não lia a Bíblia, que não tinha comunhão, que não orava, que não fazia nada. Então, assim, eu vivia num mundo paralelo, diferente. Eu sei que tem muita gente que conta testemunho de que estava na boate e o Espírito Santo alcançou a pessoa lá. Mas eu também entendo que essa pessoa que foi alcançada lá, ela tem alguém orando por ela tem alguém intercedendo por ela. E naquela época, a minha família toda era todo mundo desviado, todo mundo bagunçado. Meu pai, minha mãe, meus tios, todo mundo. Então, assim, no máximo que pedia era para guardar minha vida, mas você acha que eu tinha alguém que ficava ali orando, intercedendo por mim? Não tinha. Então, a minha realidade começou a mudar quando eu comecei a viver num ambiente em que tinha pessoas que buscavam a Deus. E aí eu comecei a escutar, e aquilo começou a entrar no meu ouvido. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar em mim novamente. E então foi quando eu me converti, né? Voltei para Deus. Foi quando eu literalmente comecei a perceber que aquela dor, aquela solidão, aquela rejeição que eu sentia era algo que eu precisava preencher com algo, só que eu não sabia com o que era ainda. Então eu ficava preenchendo com outras coisas, com amizades que não era para me ter, com relacionamentos que não era para me entrar. Tive muitos relacionamentos porque eu ficava buscando esse preenchimento, eu ficava buscando encontrar, né, essa felicidade que eu não sabia explicar. Então eu me relacionei com muitas pessoas, muitas pessoas. E quebrei muito a minha cara, fui muito machucada, fui muito maltratada, simplesmente porque eu ficava o tempo todo tentando encontrar nessas pessoas aquilo que eu só encontrava em Jesus, que eu só iria encontrar em Jesus, mas que graças a Deus eu descobri depois, à frente, né? Quando o Espírito Santo foi tocando em mim através dessas pessoas que eu tinha, né, relacionamento no meu trabalho, que era no salão de beleza. Então lá tinha algumas meninas que eram da igreja e elas estavam sempre falando, estavam sempre às vezes orando no salão. Então eu comecei a escutar, a sentir mais a presença de Deus ali. Aí senti vontade de ir para um culto, que eu fui numa igreja lá, na rua, que era o salão. Depois de estar dentro da minha casa, eu vou contar um pouquinho agora nesse final, mas eu vou contar para vocês num outro vídeo, que senão vai ficar muito longo. Mas o meu processo de conversão, né, começou quando eu comecei a trabalhar nesse salão de beleza. E aí lá tinha umas meninas que eram da igreja, então elas ficavam falando muitas coisas de Deus no dia a dia ali. E aí eu, na minha casa, fui começando a sentir um desejo dentro de mim de ir ao culto. E a primeira coisa que o Espírito Santo começou a soprar na minha mente foi a palavra monte. Eu escutava todo dia quando eu chegava em casa, monte. E eu ficava assim, meu Deus, monte, o que é monte? Eu pensava, né? Todo dia eu escutava essa palavra. E aí eu lembro que eu fui nessa igreja,
A DUP, o nome da igreja, é lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui num domingo na escola bíblica. E eu cheguei naquele dia, participei da escola bíblica, terminou a escola, o estudo. A pessoa que estava levando o estudo, a Adriana, ela virou e falou assim: gente, hoje, 1 hora, eu vou no monte. Aí eu olhei assim. Aí eu virei e falei assim: eu posso ir com você? Aí ela tomou até um susto, né? Porque a pessoa tinha acabado de chegar na igreja e já pediu pra ir pro monte logo. Aí ela olhou assim, ela, tá bom. Mas ela, você já foi no monte? Eu falei, não, mas eu tô há 1 semana escutando essa palavra na minha cabeça. Então, se você citou ela agora, é porque eu tenho que ir com você. Gente, foi ali que Jesus pegou e falou assim: agora, minha filha, agora é a hora. Agora é a hora de te encontrar, agora é a hora de te trazer de novo para perto de mim. Então, o Espírito Santo foi trabalhando dentro do meu coração. Eu fui para esse monte e foi ali que Deus começou a trabalhar em mim e que eu me rendi. E que eu pedi para Deus me ajudar a sair do poço que eu me encontrava há muitos anos. A tirar aquelas dores que eu sentia, aquela tristeza, aquela falta, aquela rejeição que eu tinha dentro de mim. E era uma rejeição que eu achava que todo mundo me odiava, que ninguém gostava de mim e que por isso que eu não tinha nenhum relacionamento, por isso que não dava certo em nada, porque as pessoas me odiavam. Então, foi ali que Deus começou a tratar comigo. Mas eu vou contar isso pra vocês num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas hoje eu meditando e pensando, eu fui sentindo que eu deveria contar a minha história para vocês começarem a entender depois o que Deus foi fazendo na minha vida. Então, assim, tudo hoje que eu vivi com Deus, dos meus 22 anos para cá, foram, assim, diariamente transformações. Milagres, provisão dele. E hoje eu tenho um preenchimento, como que eu posso dizer? Aquele vazio que eu sentia quando eu tinha 21 anos, em que depois de ter saído da casa da minha mãe com 16, depois de ter, sabe, vivido em várias casas e não me encontrar em lugar nenhum, em estar dentro da casa da minha mãe e do meu pai, e eu achava que ali não era o meu lar, que aquelas pessoas não gostavam de mim, que eu tinha nascido na família errada. Sabe, toda aquela dor, aquele sofrimento que eu fiquei carregando ali comigo, eu me emociono porque muitas vezes eu já pensei até em tirar minha vida nesses processos todos. Eu lembro que minha mãe às vezes chegava em casa e eu tava com uma sacola assim, cheia de remédio. E eu ficava ali lutando, eu bebo ou não bebo, eu bebo ou não bebo. Sabe, era uma briga dentro de mim, porque eu ficava pensando, ela não gosta de mim, ninguém gosta de mim, por que que eu tô no mundo? Eu não preciso ficar aqui. Mas Deus, ele sempre estava ali do meu lado. Eu só não conseguia enxergar. Mas ele sempre estava ali intervendo. Sempre estava ali comigo. Porque como eu falei no começo do vídeo, ele me marcou no dia do meu nascimento. Então, assim, se ele não permitiu que eu morresse naquele dia, não ia ser qualquer outra coisa que ia tirar minha vida. Não ia. Não enquanto a promessa dele, aquilo que ele queria sobre a minha vida não se cumprisse. Então, todas as vezes que eu tentei dar um fim na minha vida, alguém aparecia. Alguém aparecia. Até situações, eu lembro como se fosse hoje. Uma vez eu tava indo em direção para casa de uma amiga em Maricá, lá no Rio de Janeiro. E eu tava no ponto de ônibus e assim, gente, hoje eu tenho entendimento que é do Espírito Santo, mas eu senti dentro do meu coração de não entrar naquele ônibus. E eu não entrei. Aí liguei pra minha amiga e falei, olha, acabou de sair um ônibus daqui, mas eu não consegui entrar nele, então eu fiquei aqui. Aí ela, meu Deus, Bruno, o outro vai passar daqui 1 hora. Eu falei, então, mas eu não consegui entrar. No outro dia seguinte, a gente ficou sabendo que aquele ônibus tinha sofrido um assalto e acho que uma ou foi 2 pessoas tinham sido mortas, né?
Então, hoje, né, decorrer do tempo, eu fui vendo os milagres de Deus, o cuidado de Deus sobre a minha vida, mesmo quando eu ainda não entendia. Mas teve um tempo onde eu, Bruna, me senti cansada, me senti exausta. E quando eu comecei a escutar aquelas pessoas falarem de Deus, eu comecei a tentar, a querer entender o que elas sentiam, sabe? Eu ouvia, meio que aquelas meninas não sabem, né? Que elas foram usadas para poder me ajudar a me tirar daquele poço. Mas eu tava assim num nível de dor tão grande que se eu não tivesse entrado naquele lugar, talvez hoje eu não estaria aqui mais. Porque eu tava assim no ápice. Sabe quando você já tá assim no esgotamento total? Era eu. Mas Deus sempre tem uma hora, o dia, a hora para poder fazer algo por você. Então eu sei que tudo que eu vou começar a trazer aqui para vocês não é algo pra você quer se aparecer, você quer, não. Literalmente, eu fui sendo transformada por Deus e tem muitas pessoas que eu já contei a minha história fisicamente. E somente agora, depois de muito tempo, o Senhor começou a me pedir para fazer isso, para vir aqui para gravar. Então, eu espero de coração que depois desse vídeo, tudo que eu for vir trazendo, todas as experiências que eu tive com Deus, tudo aquilo que Deus foi transformando, foi mudando na minha vida, possa tocar a vida de pessoas que estejam precisando. Porque assim, eu falo com toda certeza hoje, eu só sou a pessoa que eu me tornei hoje porque Jesus quis e porque Ele falou: você vai vingar, você vai permanecer, você vai continuar, você vai perseverar, não importa o que aconteça. Mesmo que você não me veja, não me sinta, eu vou sustentar você. Porque foi Deus cuidando de mim todo esse tempo, todo esse tempo. Ele curou dores que eu achei que eu nunca ia conseguir. Hoje eu tenho um relacionamento com meu pai, eu perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe, perdoei as pessoas, todas as outras pessoas que eu precisava. E hoje, assim, eu vivo numa paz que eu não consigo explicar, que só Deus. E hoje ele me preenche de uma maneira tão completa que eu falo para todo mundo que pergunta. Falo, gente, a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Pra gente começar a entender o que é ser cheio. Sabe? Às vezes a gente fica pensando que a gente vai se preencher com coisas assim, quando a gente tiver uma casa, quando a gente tiver um carro. Não. Ah, minha dor vai curar quando eu me casar, a minha dor vai curar quando eu tiver meu filho. Não. Você vai ser curada no dia em que você pedir para Deus te curar, no dia em que você pedir para Deus te alcançar. No dia em que você entender que somente Ele pode sarar todas as suas feridas. Somente Ele pode tirar toda a revolta que tem dentro de você. Somente Ele pode preencher o vazio que a gente às vezes sente quando a gente tá no mundo perdido, caído, fazendo coisas que a gente não precisava, mas porque a gente não entendia que o amor que Deus tem por nós é maior do que todas as coisas e que tem muitas coisas que a gente não precisa se submeter. Mas que às vezes a gente vai passar, sabe por quê? Porque a gente é desobediente. Porque a gente é, sabe, é osso duro de roer, sabe? A gente é ruim mesmo. Então a gente quer passar por cima daquilo que a gente sabe que não precisa. Mas enfim, eu queria, né? Eu fiquei hoje o dia inteiro pensando se eu gravava ou não gravava esse vídeo. Mas eu entendo que o que vocês vão escutar de mim após isso, vocês precisavam primeiro escutar um pouco da minha história com Jesus. Um pouco de tudo que eu fui passando, para vocês conseguirem entender e ver o milagre. Porque o que eu sou hoje, literalmente,
Eu só sou porque Deus quis, porque Deus determinou, porque Ele falou, não, eu vou fazer, eu vou cuidar. Vai chegar o dia, ainda que você vai glorificar o meu nome. E isso tudo que eu falo aqui pra vocês é pra glorificar o nome de Jesus. Eu não seria nada, não estaria nem aqui se não fosse pela glória e bondade dele. Tá bom? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu tentei resumir, né? Porque não dá pra falar tudo em um vídeo só. Mas, resumidamente, é isso. A partir de agora, tudo que vocês forem ver pela frente é testemunhos de uma pessoa que foi tratada, curada, restaurada por Cristo, que passou por muitas dores, que se sentia perdida no mundo, que sentia um vazio que não conseguia explicar, que tentou preencher com muita coisa e nada me preencheu, como a presença de Deus e do Espírito Santo me preencheu. Depois que eu pedi para eles entrarem em minha vida. Depois que eu pedi, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me salva. Me resgata desse poço que eu vivo. E ele me ouviu e ele me resgatou. Eu sei que eu ainda estou em construção diariamente, porque a gente é ser humano, né? Então a gente falha a todo momento. A gente nunca vai ser perfeito, mas só pela graça dele a gente não é consumido. O perfeito é ele, só ele é perfeito. Mas a gente somos falhos, somos pecadores e a gente não é nada sem a presença e sem a graça de Deus. Tá bom, minhas princesas? Ó, um beijo e desculpa por esse vídeo ter ficado muito longo, mas eu precisava compartilhar isso com vocês antes de poder trazer o que Deus está me pedindo para compartilhar com vocês, que é os testemunhos da minha vida, tá bom? Beijos!